Maquiavel para os dias atuais ame suas verdades. Maquiavel estivesse vivo hoje, operaria nos bastidores, usando a invisibilidade como sua principal ferramenta de poder. Longe dos holofotes, ele controlaria percepções e ações de forma sutil, sem que ninguém notasse. Sua estratégia primordial seria a subestimação estratégica. Em um mundo que valoriza a exibição, Maquiavel faria o oposto. Observaria discretamente e só então agiria, com palavras inesperadas e impactantes, ditas com autoridade inquestionável. Um Maquiavel contemporâneo em uma reunião de conselho, por exemplo, permaneceria em silêncio enquanto outros se vangloriam. No momento certo, ele apresentaria um insight cirúrgico que reorientaria a discussão para seus próprios objetivos. As pessoas o veriam como quieto ou inofensivo, mas essa subestimação seria sua maior arma, permitindo-lhe orquestrar tudo, sem ser percebido. Em um mundo dominado por imagens, Maquiavel focaria na percepção como sua principal arma, sabendo que ela se propaga mais rapidamente que a verdade. Ele não tentaria provar sua integridade, mas sim construir ilusões. Um político maquiavélico, por exemplo, não se preocuparia em ser honesto, mas em parecer honesto. Ele usaria o charme perigoso, como sorrisos para as câmeras e gestos de falsa amizade, para desorientar adversários e manipular a opinião pública. Através de elogios e simpatia, ele desarmaria inimigos em debates para então atacá-los com retórica astuta. Não seria necessário ser bom, apenas parecer bom seria suficiente para controlar. Um empresário com práticas questionáveis, por exemplo, construiria uma imagem pública impecável de filantropo para ganhar confiança e silenciar críticas com seu carisma. Maquiavel utilizaria a ambiguidade como ferramenta de poder, cultivando a incerteza para manter as pessoas em dúvida sobre suas verdadeiras intenções. Sua aparente inconsistência, ora frio, ora generoso, ora silencioso, ora intenso, não seria confusão, mas um método para gerá-la nos outros. Um líder maquiavélico, por exemplo, seria imprevisível, elogiando e criticando sem motivo aparente. Essa confusão criaria obsessão, levando as pessoas a tentar decifrar seus movimentos e superinterpretar seus silêncios. Tal obsessão geraria foco em entendê-lo, e não em desafiá-lo, conferindo-lhe imenso poder. No século XXI, Maquiavel controlaria ao moldar a realidade a seu favor, sem que o mundo percebesse. A chave para isso seria a fixação. Ele entenderia que as pessoas mais controladas são aquelas que mais pensam em você. Por isso a regra de ouro seria parar de explicar demais, deixando lacunas e falando em enigmas. A confusão geraria curiosidade, e a curiosidade atrairia as pessoas para sua órbita. Em um mundo de superexposição, Maquiavel operaria nas sombras, pois revelar seus movimentos permitiria que os adversários se preparassem. Ele controlaria o que os outros veem, enquanto esconde o que realmente faz. Por exemplo, um Maquiavel à frente de uma startup manteria uma saída pública impecável, site elegante, comunicados de imprensa concisos. Mas sua entrada privada, as operações, estratégias e negociações, seria sigilo absoluto. Ele permitiria que a concorrência o subestimasse, para então lançar um produto revolucionário de surpresa. A máxima maquiavélica de parecer nobre, mas mover-se implacavelmente, se traduziria em não revelar estratégias nem sistemas. Ele controlaria a narrativa e a fábrica, sem que ninguém soubesse o que estava sendo construído até ser tarde demais. Maquiavel construiria uma máscara de perfeição, confiante, equilibrado, inteligente, para então, em um momento, calculado, permitir que ela se quebre. Por exemplo, um CEO carismático revelaria uma imperfeição controlada, uma explosão de perspicácia, uma vulnerabilidade calculada ou uma palavra dura, em um momento de tensão. Essa revelação não seria um erro, mas uma manobra calculada. A ideia é que as pessoas se obsediam pelo que parece inatingível. Ao dar 90% da história e manter silêncio sobre os 10% restantes, Maquiavel garantiria que as pessoas perseguiriam o mistério.
A máxima de que um governante sábio deve cultivar uma aparência de virtude, mas estar pronto para agir de forma contrária, significa: seja a luz, mas também ilumine a escuridão. Deixe que vislumbrem o abismo por um instante, e em seguida feche a cortina. Você se tornará inesquecível, não pela máscara, mas pela necessidade que os outros sentirão de saber o que há por trás dela. Maquiavel defenderia que falar menos do que o necessário é crucial para o poder, pois o excesso de palavras indica fraqueza e necessidade de validação. Suas palavras seriam precisas, buscando criar distância e não compreensão. Em uma negociação, Maquiavel diria poucas frases e deixaria o silêncio agir. Esse silêncio criaria medo e projeção nos outros, que tentariam decifrar suas intenções, transformando-o em um protagonista enigmático. Para dominar, Maquiavel não ameaçaria, mas sim criaria dependência silenciosamente. Ele ajudaria os outros de maneiras que os tornariam insubstituíveis, como ensinando algo único ou resolvendo problemas intransponíveis. Essa dependência o colocaria no controle total, pois os outros se sentiriam compelidos a buscá-lo. O verdadeiro poder, para Maquiavel, reside em controlar o ritmo do pensamento alheio. Para isso, ele recomendaria parar de explicar demais, deixar lacunas e responder com enigmas e sorrisos, transformando o mistério em uma força gravitacional que atrai as pessoas para sua órbita. Maquiavel turvaria a linha entre ameaça e aliado, jamais permitindo que as pessoas tivessem certeza sobre suas intenções. Ele se sentaria com inimigos, elogiaria rivais publicamente e defenderia quem planejava remover em particular. Por exemplo, um CEO maquiavélico elogiaria a inovação de um concorrente publicamente, até sugerindo colaboração. Internamente, defenderia a competência de um gerente que secretamente planeja substituir. Essa estratégia faz com que os adversários relaxem, pois pensam que você é neutro. A melhor hora para agir é quando estão desarmados. A máxima: o leão não pode se proteger de armadilhas, e a raposa não pode se defender de lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para assustar lobos. Seria sua guia. Ele elogiaria a ideia de um inimigo antes de superá-lo silenciosamente, ou concordaria com um crítico para então substituí-lo discretamente. Maquiavel seria caloroso e desarmante até o momento de agir, quando seria tarde demais para impedi-lo. Em suma, diga menos, sorria mais, jogue neutro, e então remova-os enquanto ainda estão confusos sobre sua real ameaça. A estratégia mais eficaz de Maquiavel para ascender ao poder seria fazer com que os outros se sentissem seguros, acreditando que ele não representa uma ameaça e que deseja sua vitória. Somente quando a confiança estiver estabelecida, ele agiria. Por exemplo, um Maquiavel que ambiciona a liderança política estudaria e imitaria o líder atual, elogiaria suas ideias e discordaria sutilmente apenas em pontos irrelevantes. Ele faria o líder sentir-se no controle, guiando-o até que, no momento oportuno, agisse de forma decisiva e rápida. Quando a traição fosse percebida, Maquiavel já estaria em seu lugar. A máxima: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca faltará vítimas, resume essa tática. Diga o que eles querem ouvir. Mostre o que eles querem ver. E tome o que eles nunca pensaram que você tocaria. Tudo isso com um sorriso. Maquiavel compreendia que, para se tornar inesquecível, é preciso criar um vazio nas pessoas. A estratégia é torná-las dependentes e, em seguida, afastar-se. Elas não o odiarão, mas sim a necessidade que sentirão de você, passando anos tentando preencher essa lacuna. Um exemplo prático é o de um consultor maquiavélico que se torna indispensável para uma empresa, oferecendo soluções inovadoras. Após viciar a empresa em sua expertise, ele se afasta abruptamente. Essa ausência repentina, análoga a uma abstinência, força a empresa a sentir a dor da falta, muitas vezes recorrendo a ele novamente em condições ainda mais vantajosas. Maquiavel sabia que os homens se mantêm honestos apenas por necessidade, e que a ausência do que se viciaram
destrói as pessoas mais rapidamente. Maquiavel transformaria favores em armas. Ele não ofereceria ajuda para ser querido, mas para criar vantagem. Ao dar algo, ele garantiria que a outra pessoa nunca esquecesse, gerando um desequilíbrio psicológico e uma sensação de dívida. Um político maquiavélico, por exemplo, ajudaria um colega a vencer uma campanha sem pedir nada imediato em troca. Ele simplesmente permitiria que a dívida psicológica corroesse o outro. A cada novo favor solicitado, a memória da ajuda anterior ressurgiria, dispensando a necessidade de cobrança direta. Uma sutil lembrança como "lembra daquela vez que eu" seria suficiente para que o colega percebesse que Maquiavel detém um pedaço de seu orgulho. Favores, quando usados com paciência, tornam-se correntes psicológicas, e quanto mais tempo permanecem sem reconhecimento, mais pesados se tornam. Maquiavel sabia que a verdadeira lealdade não é conquistada pela gentileza, mas sim ao fazer com que as pessoas traiam outros em seu benefício, criando um compromisso irreversível. Ele não forçaria a traição, mas a permitiria. No ambiente corporativo, por exemplo, Maquiavel não pediria diretamente que um funcionário espionasse. Ele apenas deixaria a porta ligeiramente aberta, expressando uma preocupação sutil sobre a ética de um colega. O funcionário, buscando sua aprovação, espontaneamente traria informações desfavoráveis, ou falaria mal do colega. Nesse momento, o funcionário estaria preso a Maquiavel por cumplicidade. As pessoas protegem aquilo em que se comprometeram. Quanto mais investem em você, menos podem se dar ao luxo de perdê-lo. Maquiavel não confrontaria alianças diretamente, mas as romperia de dentro para fora, por meio da erosão e infiltração. Em uma coalizão política, ele identificaria a figura-chave e plantaria sementes de dúvida sobre a confiabilidade de outros membros, ou insinuaria que alguém busca interesses próprios. A máxima, aquele que faz com que outro se torne poderoso se arruína, seria seu guia. Lentamente, ele infectaria a aliança com suspeitas, corroendo a confiança interna até que ela se desintegrasse sozinha, sem que ele precisasse de confronto direto. Para Maquiavel, o verdadeiro poder reside em controlar o ritmo do pensamento dos outros. Ele recomendaria parar de explicar demais, deixar lacunas, falar em enigmas e sorrir ao ser confrontado com perguntas sem resposta. O mistério, forjado no espaço entre as palavras, gera confusão que alimenta a curiosidade e a atração. Maquiavel jamais permitiria que as pessoas tivessem certeza sobre suas intenções, buscando turvar a linha entre ameaça e aliado. Ele sentaria-se com inimigos, elogiaria rivais publicamente e até defenderia aqueles que planejava remover em particular. Um CEO maquiavélico, por exemplo, elogiaria a inovação de um concorrente publicamente, talvez sugerindo colaboração, enquanto internamente defenderia a competência de um gerente que secretamente planeja substituir. Essa tática faz com que os adversários relaxem, pois pensam que você é neutro, criando o momento ideal para agir. Guiado pela máxima da raposa e do leão, Maquiavel elogiaria a ideia de um inimigo antes de superá-lo silenciosamente, ou concordaria com um crítico para então substituí-lo discretamente. Ele pareceria passivo até o momento de sua ação, quando já seria tarde demais para impedi-lo. Em resumo, diga menos, sorria mais, jogue neutro e então remova-os enquanto ainda estão confusos sobre sua real ameaça. A maneira mais eficaz de Maquiavel assumir o poder seria fazendo com que os outros se sentissem seguros, acreditando que ele não representa uma ameaça e que está ao lado deles. Ele só agiria quando a confiança estivesse plenamente estabelecida. Por exemplo, um Maquiavel que almeja a liderança política dedicaria tempo a estudar o líder atual, imitando sua linguagem e elogiando suas ideias, discordando apenas sutilmente em pontos irrelevantes. Ele faria o líder sentir que está no controle, orientando-o, até que, no momento oportuno, agiria de forma decisiva, rápida e limpa. Quando a traição fosse percebida, Maquiavel já estaria em seu lugar. A máxima,
Os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca faltará vítimas. Sintetiza essa tática. Diga a eles o que precisam ouvir, mostre o que querem ver, e tome o que nunca pensaram que você tocaria. Tudo isso sorrindo. Maquiavel sabia que a chave para se tornar inesquecível é criar um vazio naqueles ao seu redor. A estratégia consiste em fazer as pessoas se apoiarem em você, para então retirar seu apoio abruptamente. Isso não geraria ódio, mas sim uma profunda aversão à própria dependência, levando-as a tentar preencher o vazio por anos. Um exemplo disso seria um consultor maquiavélico que oferece uma solução inovadora, tornando-se indispensável para uma empresa. Após viciá-la em sua expertise, ele se afasta subitamente, gerando uma espécie de abstinência. Maquiavel entendia que os homens se mantêm honestos apenas por necessidade. Quando são livres para agir, são desonestos. A ausência repentina do que se tornou essencial destrói as pessoas mais rapidamente. A empresa, agora dependente, sentiria a dor da falta e buscaria desesperadamente preencher o vazio. Muitas vezes, recorrendo novamente ao consultor em termos ainda mais favoráveis. Maquiavel não ofereceria ajuda para ser querido, mas sim para criar vantagem, transformando favores em armas. Ele garantiria que sua assistência não fosse esquecida, gerando um desequilíbrio psicológico na outra pessoa, que se sentiria em dívida. Por exemplo, um político maquiavélico ajudaria um colega a vencer uma campanha sem pedir nada em troca imediatamente. Ele permitiria que a dívida psicológica corroesse o colega, que a cada novo favor lembraria da ajuda anterior. O político não precisaria cobrar. A própria dívida faria o trabalho. Uma sutil lembrança como, lembra, daquela vez que eu... bastaria para que o colega percebesse que Maquiavel detém um pedaço de seu orgulho. Favores, quando usados com paciência, tornam-se correntes psicológicas que se tornam mais pesadas quanto mais tempo permanecem sem reconhecimento. Maquiavel sabia que a lealdade não é conquistada pela gentileza, mas sim ao fazer com que as pessoas se comprometam em seu benefício, permitindo que traiam outros por você. Em um ambiente corporativo, ele não pediria diretamente a um funcionário para espionar. Em vez disso, deixaria a porta ligeiramente aberta, expressando uma preocupação sutil sobre a ética de um colega. O funcionário, buscando aprovação, traria espontaneamente informações desfavoráveis. Nesse ponto, o funcionário estaria preso a Maquiavel, não por admiração, mas por cumplicidade. As pessoas protegem aquilo em que se comprometeram. Quanto mais investem em você, menos podem se dar ao luxo de perdê-lo. É assim que Maquiavel criaria aliados, não por carisma, mas por envolvimento. Maquiavel desmantelaria alianças não por confronto, mas por erosão e infiltração. Agindo de dentro para fora. Ele identificaria o elo mais forte de um grupo e plantaria sementes de dúvida, insinuando que outros membros buscam interesses próprios ou são pouco confiáveis. Frases sutis como, ouvi dizer que ele disse algo sobre você. Ou, você notou como ela nunca te defende de verdade? Seriam sussurradas. Maquiavel apenas diria, eu não estou dizendo nada. Apenas observe como eles agem. A máxima, aquele que faz com que outro se torne poderoso se arruína, seria seu guia. Ele não precisaria destruir a aliança, faria com que seus membros a destruíssem por conta própria, deixando o medo da traição fazer o trabalho. Uma vez que a confiança interna se rompe, toda a estrutura desmorona sem um único golpe. Maquiavel sugeriria que, para obter obediência, sem que a pessoa perceba, deve-se refletir suas inseguranças de volta para elas de forma gentil e sutil, não com insultos, mas com comentários cuidadosamente calculados que confirmem suas dúvidas. Por exemplo, a um funcionário inseguro que tenta parecer confiante, Maquiavel diria, você é realmente corajoso, especialmente para alguém que não está acostumado a receber atenção. Ou, você está indo muito bem, mesmo que sua confiança nem sempre demonstre isso. Essas declarações geram concordância a partir da dor do outro,
ancorando-se em suas inseguranças mais profundas, mas de forma tão sutil que parecem apoio. Uma vez que você se estabelece como a pessoa que os entende, eles se apegam e começam a se mover sob sua gravidade emocional. Maquiavel compreendia que o medo e a insegurança são mais eficazes do que ameaças, pois as ameaças acionam defesas, enquanto as inseguranças abrem uma porta interna. Uma vez lá dentro, você se torna a única voz em que eles confiam. Em qualquer ação implacável, Maquiavel sempre seguia uma regra de ouro: nunca ser quem segura a faca, ou seja, deixar que outros fizessem o trabalho sujo. Ele orquestrava resultados, sussurrava ideias e influenciava decisões, mas nunca se colocava no centro das atenções. Por exemplo, para demitir alguém, ele plantava rumores de insubordinação. Para remover um concorrente, ele o deixava se autodestruir com a dose certa de provocação e desinformação. Em situações caóticas que o beneficiavam, ele alimentava ambos os lados de um conflito com informações tendenciosas e se afastava, observando seus peões fazerem o trabalho. Assim, ele mantinha sua imagem intacta enquanto os resultados desejados se materializavam, sem nunca sujar as mãos diretamente. Para Maquiavel, o verdadeiro poder reside em controlar o ritmo do pensamento dos outros. Para isso, ele recomendava parar de explicar demais, deixar lacunas, falar em enigmas e sorrir ao ser confrontado com perguntas sem resposta. O mistério, forjado no espaço entre as palavras, gera confusão que alimenta a curiosidade e a atração gravitacional. Maquiavel acreditaria que a pessoa mais poderosa em qualquer ambiente é aquela que não diz nada e observa tudo, pois o silêncio é uma arma disfarçada de passividade. Em um mundo de constante ruído digital, ele venceria ao se tornar a única pessoa que não transmite, deixando os outros se engasgarem com o vazio. Ele usaria o silêncio como tática. Quando insultado, ele não reagiria. Quando questionado sobre um assunto controverso, sorriria e deixaria o outro falar. Quando provocado emocionalmente, permaneceria quieto. Esse silêncio forçaria a outra pessoa a falar mais, revelando suas dúvidas, intenções e pontos fracos. Maquiavel não precisaria interrogar. A pessoa contaria tudo para preencher o vazio. A máxima, nunca tente conquistar pela força o que pode ser conquistado pelo engano, reflete que o silêncio é a forma mais elegante de engano. Maquiavel nunca seria errático, mas optaria por ser imprevisível em momentos críticos para evitar a manipulação. A previsibilidade permite que os adversários controlem o ritmo, planejem provocações e se aproveitem da nobreza. Por exemplo, um líder que precisa manter sua equipe alerta pode, às vezes, perdoar um erro e, às vezes, desaparecer após um erro similar. Ora fala abertamente, ora deixa a equipe afogar-se em silêncio quando buscam orientação, ou os vê implodir em um projeto sem intervir. Essa indecifrabilidade gera medo, não por agressividade, mas porque não conseguem se preparar para o que virá. Maquiavel sabia que os homens são movidos pelo amor ou pelo medo, e que o medo nasce da incerteza. Aquele que não pode ser previsto é aquele para quem não se pode preparar. Maquiavel defenderia a imprevisibilidade estratégica, utilizando-a apenas quando necessário para evitar a manipulação. A previsibilidade permite que os outros controlem suas reações e explorem suas fraquezas. Além disso, para o domínio psicológico, Maquiavel faria com que sua presença fosse sentida mesmo na ausência. Ele se tornaria o padrão e o ponto de referência, a sombra em todas as conversas. Por exemplo, um gerente maquiavélico, mesmo ausente, faria com que seus subordinados questionassem suas escolhas com base em correções passadas, ou comparassem os outros a ele. Essa impressão de presença seria tão poderosa que, mesmo longe, os outros ainda jogariam de acordo com suas regras, sem que ele precisasse de confrontos diretos ou demissões. Maquiavel jamais usaria ameaças diretas, pois elas geram resistência. Em vez disso, ele deixaria que o medo fizesse o trabalho, permitindo que os outros se questionassem sobre suas capacidades. Essa dúvida e pressão psicológica seriam mais prejudiciais do que qualquer palavra. Na prática, ele não diria,
Eu poderia te expor, mas pausaria e observaria a pessoa se contorcer em desconforto ao mentir. Não diria vou arruinar suas chances, mas faria uma ligação e permaneceria em silêncio, deixando o outro imaginar o pior. Não diria você acabou, mas simplesmente desapareceria, deixando-os em pânico com o que ele estaria fazendo. Para Maquiavel, o medo baseado na imaginação é mais poderoso do que o medo baseado em informação. Uma vez que as pessoas temem o que você pode fazer, elas se esforçam para obter sua aprovação para evitar descobrir. Maquiavel não acreditava em retaliação rápida, mas sim em adiar a vingança até que o momento fosse devastador. Ele observava, esperava e deixava a ofensa apodrecer até a hora perfeita. Sua máxima era: as injúrias devem ser infligidas de uma só vez para que o sabor dos seus males seja menor. Os benefícios devem ser concedidos aos poucos. Quando alguém o prejudicava, ele não reagia. Em vez disso, estudava o agressor e o deixava relaxar, acreditando ter escapado impune. Então, de forma calculada, limpa e absoluta, ele agiria quando menos esperassem. Para Maquiavel, a vingança não é apenas punição, mas controle. A reação instantânea entrega o controle ao outro, enquanto o adiamento os consome em paranoia, impedindo-os de desfrutar suas vitórias ou dormir profundamente, devido ao medo da resposta iminente. Para Maquiavel, o verdadeiro poder reside na capacidade de controlar o ritmo do pensamento dos outros. Para isso, ele recomendava parar de explicar demais, deixar lacunas, falar em enigmas e sorrir ao ser confrontado com perguntas sem resposta. O mistério, forjado no espaço entre as palavras, gera a confusão que alimenta a curiosidade e a atração gravitacional. Maquiavel buscava ser respeitado, não querido, transformando-se de um indivíduo em um sistema. Seu objetivo era ser a estrutura fundamental, uma rede de ideias e estratégias tão incorporada que sua remoção significaria o desmantelamento de toda a operação. Um Maquiavel contemporâneo não seria apenas o CEO, mas sim o sistema por trás da empresa. Ele treinaria outros a pensar como ele, tornar-se-ia essencial em sistemas que ninguém mais compreende e incorporaria sua voz em decisões que ecoam mesmo após sua saída. Assim, mesmo que não o quisessem, não conseguiriam funcionar sem ele. Essa é a base de legados duradouros. Ser lembrado em sistemas que não podem ser apagados, exercendo controle psicológico permanente em vez de mera influência. A forma mais elevada de poder para Maquiavel não seria o reconhecimento, mas a assombração. Tornar-se a figura cujo nome as pessoas têm medo de pronunciar. Ele seria a referência indireta. Aquela pessoa. Você sabe de quem estou falando, pois nomeá-lo evocaria algo incontrolável. Um ex-líder maquiavélico, por exemplo, não se preocuparia com murais ou discursos, mas seria a sombra que paira sobre as decisões, o exemplo do que não fazer, ou como as coisas podem dar errado se seus preceitos não forem seguidos. Ele não viraria tendência, mas se demoraria na mente das pessoas. Não venceria discussões, mas mudaria a atmosfera. Ele se tornaria aquele que temem trazer à tona porque todos já conhecem as consequências. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não buscaria seguidores ou o barulho online. Ele estaria escondido em estruturas de poder, moldando narrativas, por trás de sorrisos e silêncios. Ele seria a voz que sussurra. Não responda. Não revele. Deixe-os falar primeiro. E o mais importante, não busque respeito. Posicione-se de forma que eles não consigam respirar sem ele. Assim se vence, não com fama ou barulho, mas com um legado que não pode ser impedido. Ame suas verdades como se fosse Maquiavel vivendo no século XXI. Leia e ouça os clássicos, grátis no canal virtual Books Editora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.